Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu sou eterno grato a Deus pela oportunidade que Deus me proporciona de poder retornar a este lugar para junto podermos adorarmos e glorificarmos a Deus. Sou eterno grato a Deus pela vida do pastor Roberto, a sua esposa, cada um daqueles que faz parte da sua família, cada um dos irmãos aqui presente nesta noite. Deus venha abençoar poderosamente, amém? O evangelista Cláudio que está me acompanhando, Deus o abençoe. Sem perca de tempo, eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica. Primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 17. O sonoplasta, cadê o sonoplasta? Puder abaixar um pouco o som, tá? Tá muito alto, senão daqui a pouco vai estrondar tudo, amém? Né? 1, 2. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podeis assentar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meus queridos irmãos, é com muita graça e bondade de Deus que o Senhor me proporciona mais uma oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua santa e poderosa palavra. Eu não tenho sombra de dúvida de que a sua presença, ela coabita entre nós. Glória a Deus. E eu falo com base bíblica. Observa que no primeiro evangelho, no capítulo de número 18, versículo de número 20, a escrita do texto foi de Mateus, mas quem profere a palavra foi o Cristo, dizendo: aonde se aglomerar sobre a face da terra 2, 3 ou demais pessoas reunido em meu nome, disse Jesus, aí estou eu no meio de vós. Eu não sei se você acredita, não sei, mas eu creio que Ele está aqui nesta noite. Você crê que Ele está aqui? Então adore a Ele, glorifique o seu santo nome. Esse texto sagrado, primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus. Quem foi Mateus? Mateus, ele é conhecido como Levi. Mateus, ele morava na cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, que fica a cerca de 145 quilômetros. É a distância da cidade de Cafarnaum para a cidade chamada Jerusalém. Mateus, ele teve a graça de ser escolhido pelo próprio Cristo para ser um dos 12 discípulos. 12 discípulos que andou, caminhou com Cristo
e assim fez história na época passada. A Bíblia Sagrada, segundo o evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 15, versículo de número 22, você vai observar que o Cristo, Jesus de Nazaré, ele está na cidade chamada Galileia. E na cidade chamada Galileia, Jesus ele passa 3 dias dentro desta cidade. E durante 3 dias, o texto vai nos dizer que ele cura muitos cegos. Durante 3 dias, ele cura muitos paralíticos. Durante 3 dias, muitas pessoas ouviram a palavra de salvação. Durante 3 dias, as pessoas ouviram palavras que transformaram as suas vidas. Durante 3 dias, os 12 discípulos, eles viram com seus próprios olhos Jesus orando e curando muitas pessoas. E diz o texto sagrado que depois que completou 3 dias, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: observe que a multidão já está comigo na cidade chamada Galileia, já tem 3 dias, e eu não vou despedir eles de mão vazia, porque se eles sair da cidade, retornar para sua casa, eles irão desfalecer, ou seja, eles irão desmaiar de fome. A Bíblia diz que os discípulos olham para o Cristo e diz: o Senhor não quer despedir eles porque não tem comida, e o que nós iremos fazer em pleno deserto da cidade chamada Galileia? Jesus olha para os seus discípulos e disse assim: o que é que vós tens para comer? E os discípulos disseram: nós só temos aqui poucos pães, para ser bem preciso 7 pães e um pouquinho de peixe. Diz o texto que Jesus, ele pega aquilo que tinha, porém o pouco na mão daquele que faz milagre é muita coisa. Diz o texto que Jesus ele pega aqueles 7 pães. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele pega poucos peixes, isso é, na segunda multiplicação. O texto vai dizer que ele levanta aos céus e dá graça, que quando o Senhor dá graça, o Senhor reparte e dá aos seus discípulos, e os discípulos passam a alimentar a multidão. Enquanto os discípulos estão dando partícula de pães e de peixe, o milagre da multiplicação começou a acontecer naquele deserto. Todos estão boquiabertos, todos estão admirados. Por quê? Porque estava diante de um que pode fazer milagre. Todos estavam diante de um que poderia abrir os olhos do cego. Todos estavam radiantes, porque Jesus pela segunda vez fez um milagre que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus vai dizer que houve 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus alimentou na segunda multiplicação dos pães 4.000 homens, além de mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças. Diz o texto que quando Jesus faz esse milagre, ele sai agora da Galileia. E para onde Jesus vai? Observa no texto que eu li. Primeiro evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. O princípio da mensagem está assim no versículo de número 13.
Geograficamente, o Cristo está em Cesareia de Filipe. E foi em Cesareia de Filipe que Jesus estava com os 12 discípulos, e Jesus agora faz-lhe uma pergunta para os seus discípulos. E antes que eu venha dar continuidade ao sermão desta noite, confesso que serei muito objetivo, porque depois da ministração teremos a Santa Ceia do Senhor. Eu não quero causar nenhum enfado aos irmãos, porém serei objetivo na palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Então Jesus está em Cesareia de Filipe, e Jesus olha para os 12 discípulos, e ele fez uma pergunta. Diga comigo, a pergunta de Jesus. Dá para melhorar mais aí. Diga, a pergunta de Jesus. Isso daí. E não os irmãos lá do canal de YouTube vai dizer, os irmãos estão com fome. Está muito calado. E qual foi a pergunta de Jesus? Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: o que é que as pessoas de Jerusalém, Samaria, Galileia, Judeia estão falando acerca de mim? O que é que as pessoas pensam quem eu sou? Teve um discípulo que levanta a mão e diz assim: Senhor, estão dizendo aí que tu és um profeta muito famoso. Jesus diz: fala o nome. Estão dizendo que tu és o profeta Elias, porque o Senhor prega com autoridade. Outro discípulo levanta a mão e diz: Jesus, eu ouvi dizer que o Senhor não é o profeta Elias. Eu ouvi dizer que tu és João Batista, filho de Zacarias e da senhora Isabel. Teve outro discípulo que diz: não, eu ouvi falar que tu és, que o Senhor é o profeta Jeremias. Veja que os discípulos, cada um tinha uma referência acerca do Cristo. E outro discípulo diz: Jesus, eu ouvi dizer que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: Pastor Roberto, eu já ouvi o que as pessoas pensam de mim, quem eu sou. Agora olha a fala do Cristo: e eu sou quem para vocês? A pergunta do Cristo foi: quem eu sou para vocês? Observa que a primeira pergunta do Cristo foi: o que é que as pessoas dizem quem eu sou? Cada um dos discípulos falaram aquilo que ouviam. Agora Jesus queria saber quem ele era para os seus discípulos. Vai um ponto de interrogação aqui nesta noite para você que ouve este humilde sermão: quem é Jesus para você que me ouve nesta noite? Quem é Jesus para mim que estou pregando aqui nesta noite? A palavra é uma palavra profética, porém espiritual aqui nesta noite. Quem é Jesus para nós? Pensa aí no seu intelecto, pensa aí na sua massa cefálica, no seu subconsciente. Quem é Jesus para você? Veja que Jesus, ele ficou com seus discípulos durante 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses,
Os 12 discípulos andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia, mas que quando Jesus pergunta quem eu sou, ninguém teve a resposta. Ninguém sabia quem Jesus era. Andava com Jesus, comia com Jesus, dormia próximo de Jesus, mas não sabia quem Jesus era. Observa que no quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade. Por quê? Porque é a verdade que liberta. E quem é a verdade? A palavra. No quarto evangelho, capítulo 17, versículo 17 do evangelho de João diz: a tua palavra é a verdade. Então, para eu conhecer a Cristo, para você conhecer a Cristo, nós só conhecemos Ele por meio da palavra. E hoje está uma crise espiritual dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque o cristão hoje em dia tem tempo para trabalhar, para comer, passear, ficar muito tempo nas plataformas digitais, mas não tem tempo de se alimentar da palavra do Cristo. E como é que eu conheço a Ele? Por meio da sua palavra. Você quer ser um homem vitorioso, quer ser uma mulher vitoriosa, passe a conhecer a Jesus por meio da sua poderosa palavra. Porque Deus operou no passado e também opera no presente por meio da sua poderosa palavra. E a presença dele está aqui nesta noite, e ele quer nos revelar por meio da sua santa e poderosa palavra. Aleluia. A presença da santidade do Eterno está sobre este altar, está sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo nesta noite. Portanto, se alimente da palavra, coma a palavra, viva a palavra, se agarre na palavra do Senhor e creia no que diz a palavra. Quem eu sou para vós? Existe, os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes, sim ou não? Diga sim. Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros. Cada vírgula, cada pontuação, cada exclamação, cada palavra que está inserida neste livro, não é palavra inspirada pelo homem, é palavra inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Porque o autor da Bíblia não é o homem, é Deus. O tema central da Bíblia é Jesus. E aquele que traz a inspiração da Bíblia é Espírito Santo de Deus. Agora, existe uma referência bíblica. Ela é conhecida por demais. E tem crente que ressalta de có e salteado. E eu quero complementar ela, e depois do complemento vem a pergunta, tá bom? Qual é a referência que é muito conhecida, pastor João Paulo Ferreira? Salmo de número 23. O Salmo de número 23 está escrito:
O Senhor é o meu e nada me... É muito conhecido, sim ou não? Agora, você recapitulou aquilo que eu proferi. Agora, analise o texto. Está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a pergunta que eu faço para vós outro é: Jesus, Ele é o teu Senhor ou Ele é o teu pastor? Hã? Jesus, Ele é meu Senhor ou Ele é o teu pastor? Vai aí pensando aí, se Jesus Ele é o teu Senhor ou é o teu pastor. Observe que o texto fala primeiro: o Senhor é o meu Senhor, depois pastor. Quem é servo do Senhor obedece a sua palavra. Pessoas que dizem: eu conheço a Cristo, eu sigo a Ele, o Senhor é o meu pastor, e anda pecando, anda mentindo, anda debaixo de coisa errada, essas pessoas nunca tiveram o encontro verdadeiro com Cristo, porque quando a pessoa conhece o Senhor, tem a sua vida transformada por meio da sua santa e poderosa palavra. Jesus não quer ser simplesmente o nosso pastor, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Aleluia. Eu não sei qual é o dilema físico ou até mesmo espiritual que você está vivenciando no dia chamado hoje, mas se você sair desta casa de oração dizendo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor do meu ministério, você vai desfrutar de coisas não pequenas, mas de coisas grandes da parte daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Portanto, nesta noite, tome posse desta palavra, determina e diga: o Senhor é o Senhor da minha vida. Na verdade, Deus, Ele sempre almejou, Ele sempre almeja ser Senhor das nossas vidas. Mas desde o princípio, o homem, a humanidade sempre desviou-se da presença e da bondade de Deus. Mas feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a criança, feliz é o jovem, feliz é a igreja que tem Jesus como seu Senhor. Aleluia. Talvez estou pregando aqui nesta noite para alguém que está sofrendo, alguém que está passando uma turbulência no seu subconsciente, ou até mesmo alguém que está aqui, mas está intercedendo por alguém da sua casa, alguém da sua família, que recebeu um diagnóstico, e o diagnóstico é de morte. Mas se o Senhor é Senhor da sua vida, creia que para Ele nada é impossível. Observa que Jesus começou fazendo um milagre na cidade chamada Galileia, curando os enfermos, aqueles que estavam sendo oprimidos por Satanás, e também alimentando 4.000 homens, além de mulheres e crianças, fazendo o milagre da multiplicação. Acredite nesta noite que o pouco na mão daquele que tudo pode é muito. Portanto, nesta noite, se renda aos pés do teu Senhor, lance nas suas mãos todas as suas ansiedades, porque diz a Bíblia que é Deus que tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor.
Jesus disse: quem eu sou para vós. Ninguém sabia quem Jesus era. Aí, dos 12 discípulos levanta a mão e diz assim: Jesus, eu sei quem tu és. Aleluia. Jesus olha e diz assim: então diga quem eu sou para vós. Aí um homem chamado Pedro, ele foi tomado pela revelação divina. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Naquele momento Jesus se alegra, olha para Pedro e diz: Pedro, você só sabe quem eu sou porque meu Pai que está no céu te revelou que eu sou Cristo. Portanto eu digo para vós outros: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Bendito seja o Cordeiro de Deus aqui nesta noite. Tem pessoas que quando lê esse texto dizendo que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tem pessoas que acham que a igreja de Cristo está edificada sobre Pedro, está edificada sobre o nome Pedro, mas não, esta pedra se refere ao próprio Cristo. Observa que o apóstolo Paulo escreve em uma das suas epístolas, no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, está escrito, dizendo que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. A igreja está edificada não é na autoridade do homem, a igreja está edificada em uma pedra chamada Jesus de Nazaré, e esta igreja sou eu e é você. É por isso que Satanás tem lutado 24 horas para destruir a sua vida, mas nenhuma ferramenta forjada, nenhuma ferramenta preparada contra a igreja de Cristo não vai prevalecer, porque a igreja está edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é edificado pela palavra, adore a Ele nesta noite. Seja edificado pelo teu Senhor. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja tem um dono, o nome dele é Jesus de Nazaré. A igreja está edificada sobre uma pedra, o nome da pedra é Jesus de Nazaré. O salmista diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. A luta vem, mas ele não se abala. A enfermidade vem, mas ele não se abala. A pandemia vem, mas ele não se abala. A porta é fechada, mas ele não se abala, porque a sua confiança está firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E Jesus disse para Pedro, versículo de número 19: eu te darei não a chave, mas as chaves do reino dos céus, e tudo que for ligado aqui na terra será ligado nos céus. Jesus estava dizendo: uma igreja que é edificada na pedra que sou eu,
o que essa igreja concordar aqui na terra, será concordado também nos céus. Portanto, nesta noite, use, desfrute da bondade e da graça de Deus aqui nesta noite. E além de o Senhor ser o nosso pastor, Ele quer permanecer sendo o nosso Senhor. No mesmo capítulo de número 16, versículo de número 24, Jesus falou para os seus discípulos em Cesareia de Filipe, dizendo assim: se alguém, palavra no condicional, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo têm que ter renúncia, renunciar ao erro, renunciar ao pecado, renunciar aquilo que a palavra não concorda, e passa a ter uma vida transformada pelo poder da palavra do eterno Deus. Eu quero concluir a minha fala para participarmos da Santa Ceia do Senhor, fazendo-lhe uma pergunta, e a resposta, responda para você mesmo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus, Ele é muito mais daquilo que pensamos e até mesmo imaginamos. Eu quero concluir a minha fala, mas quero dizer para os irmãos aqui presentes: sirva a Deus com sinceridade, não brinque com a palavra de Deus. A verdade é, existe Deus e existe demônios, existe céu e existe inferno, existe salvação e também existe condenação eterna. Mas para aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E o que simboliza porta do inferno? Tem até igrejas que faz campanha com esse tema. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Aí a gente faz a pergunta: o que simboliza a porta do inferno? Aí muitos não sabem a resposta. Mas a porta do inferno, segundo esse texto, fala-nos sobre o poder da morte. Jesus estava dizendo que a morte não vai prevalecer contra a igreja de Cristo aqui na terra, porque a morte na verdade vai vir para todos, mas a morte na verdade é um passaporte do cristão à eternidade, e para sempre estará com Cristo Jesus. Ninguém poderá acabar a igreja de Cristo, porque que quando parar aqui na terra, vai continuar na Nova Jerusalém, querendo Satanás ou não. Que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Roberto, e até outra oportunidade. Espero que não tenha passado do horário, bom? Amém.